Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Valéria Guedes, do Colégio Mackenzie de Brasília, e hoje nosso último encontro da sessão Maquenem Revisão Literária. Com muito carinho para vocês, hoje nós veremos as figuras de linguagem e não poderia ser algo assim diferente. Veremos as figuras de linguagem através dos textos literários. Por que isso, professora? Porque, galera, as figuras de linguagem são questões recorrentes na nossa prova do Enem, tá bom? Então, eu trouxe para vocês a opinião de um importantíssimo autor brasileiro, de um linguista, um gramático, um dos melhores do país, sobre a importância de se estudar a figura de linguagem, ok? Então, vamos lá. Segundo Mauro Freire, um dos principais linguistas brasileiros, a importância de reconhecer figuras de linguagem está no fato de que o tal conhecimento, além de auxiliar a compreender melhor os textos literários, também faz com que nós nos tornemos pessoas mais sensíveis à beleza da linguagem e o significado simbólico das palavras no texto. A carga semântica das figuras de linguagem tem tudo a ver com a intenção comunicativa do autor em específica figura de linguagem. Vamos ver? Vamos começar então, vamos dar uma olhadinha em algumas figuras de linguagem presentes no Barroco. Bem, gente, a metáfora. Metáfora é a figura de linguagem que diz respeito à comparação entre elementos de forma subentendida, de forma implícita. Então, quando o autor diz assim: se és fogo, como passa brandamente, se és neve, como queimas com porfia. Se és fogo, se és neve. Então, essa comparação do ser humano com o fogo e com a neve é uma metáfora. Mas, professora, qual a diferença, então, de metáfora para a comparação especificamente? São duas figuras de linguagem. A metáfora, ela é uma comparação de forma subentendida, não há presença da conjunção. Já a comparação, ela ocorre com a presença da conjunção. Por exemplo, se Gregório de Matos tivesse escrito assim: és como o fogo, és tal qual a neve. O fato de empregarmos a conjunção comparativa faz com que deixemos de ter uma metáfora e passemos a ter uma comparação. Então, quando o poeta fala: é a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa de manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada. É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa de manhã. Ele está comparando a vaidade com a rosa, mas de forma subentendida, porque também não há conjunção, então é metáfora e não é comparação. Comparação subentendida é metáfora. Bem, prosopopeia, ou também chamada de personificação. Ela ocorre, vejamos aí, vamos acompanhar, a personificação de seres inanimados para dinamizar a realidade. Observe um trecho de Padre Antônio Vieira aí na tela, que diz assim: no diamante agradou-me o forte, no cedro o incorruptível, na águia o sublime, no leão o generoso, no sol o excesso de luz. Então, quando a gente pensa no diamante, o Padre Antônio Vieira está caracterizando o diamante como um ser vivo. Está caracterizando o cedro como incorruptível, também como um ser vivo. Isso é uma prosopopeia. O mesmo ele faz com a águia, dizendo que o agradou na imagem da águia é o fato de ser sublime. Então, essa é a personificação, não é isso? Agora, a gente tem aí mais uma figura de linguagem do Barroco, que é muito comum. É o exagero da ideia, que é a hipérbole, que traduz um exagero
no sentido colocado no texto. Eu costumo dizer aí para a galera que ninguém melhor do que uma mãe para usar uma hipérbole perfeita, porque mãe fala é assim com a gente, né? Olha, e eu também falo, viu, galera? A gente fala assim, já falei 1000 vezes, vai e volte, vá num pé e volte no outro, vá correndo, vá voando, são expressões exageradas. Então, quando a mãe fala que já falou a mesma coisa 1000 vezes, é a mãe hiperbólica, característica comum de todas. Mas o Gregório, o padre Antônio Vieira, também no Barroco, usaram muitas hipérboles. E aí, quando a gente vê essa poesia filosófica aí do Gregório de Matos, aí na tela, galera, olha, é a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa de manhã lisonjeada, púrpuras 1000 com ambição dourada, que airosa rompe e arrasta presumida. A ideia de grandiosidade, de pompa, que a vaidade traduz aí, o poeta quer comparar a vaidade a um sentimento arrasador, esse sentimento que arrasta. Olha, quando ele diz assim, é uma rosa de manhã lisonjeada, ao amanhecer, a rosa está se abrindo, linda, perfeita. Ainda não sofreu a ação do sol, do vento, né, do tempo. E aí ela desabrocha arrastando pompa, grandiosidade. E isso é um exagero e isso configura o uso de uma hipérbole. Bem, paradoxo, hipérbato e gradação na imagem de Gregório de Matos. Vamos lá nos textos de Gregório. Primeiro, o que é um paradoxo? Bem, o paradoxo no Barroco demonstra a tentativa de fusão de opostos, mas vocês vão observar que entre paradoxo e antítese, mas professora, qual a diferença de uma antítese para um paradoxo? Olha, a antítese, ela se dá na oposição das ideias. Então, por exemplo, quando falamos, nasce o sol, não dura mais que um dia. Quando a gente fala em vida e morte, alegria, tristeza, são palavras que se opõem no sentido, são antíteses. Mas o paradoxo, ele ocorre numa oposição que quando pensamos no nível da lógica, ele é improvável. Por exemplo, quando falamos que encontramos vida na morte, ou quando o poeta diz, estou só na multidão. Estar sozinho na multidão, embora pareça sejam ideias opostas, não configura uma antítese, configura um paradoxo. Porque quando você pensa em trazer isso para a realidade, para a lógica, seria improvável. A pessoa pode estar sozinho na multidão no âmbito psicológico e não de forma real. Seria impossível, é paradoxo. E olha o texto. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado. Incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Vejam que essa forma exagerada da oposição de ideias, essa forma que chega a ser assim, de trazer um sentimento de tormento ao homem, é um paradoxo no Barroco. Então, deixa de ser apenas uma oposição e cria-se uma oposição que está de forma excessiva e fora do padrão da lógica. É paradoxal. Hipérbato, gente, o Barroco adora hipérbato. Hipérbato é a inversão dos termos da oração dentro dos versos. E o texto barroco sempre tem um hipérbato. Isso é coisa de Barroco. Antítese, paradoxo, coisa de Barroco. Hipérbato, coisa de Barroco. Então, vamos lá. O hipérbato denota a desordem do pensamento do homem barroco. Por isso, essa inversão. Galera, preste atenção. Redação, nós não usamos hipérbatos em redação, porque nosso texto precisa ser claro e objetivo. O hipérbato
além de tornar o texto mais confuso, ele também propicia grande número de erros de concordância verbal e nominal, porque você, às vezes, coloca o sujeito lá no fim da oração. Aí, quando pensa em concordar com o verbo, já errou a questão gramatical. Cuidado com o hipérbato na sua redação do Enem. Então, vamos lá. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos. Olha só, os braços sagrados estão descobertos na cruz sacrossanta. Então, a gente poderia dizer, vou correndo a voz, braços sagrados descobertos nessa cruz sacrossanta. Aí, galera, não combina com o barroco, colocar tudo na ordem. O barroco gosta de colocar na ordem indireta, é hipérbato a cara do barroco. Então, os versos se tornam mais confusos, né? Torna-se uma linguagem muito mais confusa, mais rebuscada, porque você precisa ler com atenção devido à inversão dos termos da oração. Isso é coisa barroca. A gradação, esse sentimento de sequência das ações, também é coisa do barroco. E olha aí o poema de Gregório que diz: ó, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada. A ideia de que o homem é efêmero, de que a vida é passageira e de que a caminhada humana é para se converter, olha, galera, em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada, até que as pessoas deixam de serem lembradas, né? Isso aí é algo bem legal. É algo de gradação. É um sentimento assim, né? É um sentimento triste, como se você tivesse que entender que no caminhar da vida as pessoas caem no total esquecimento. Não é só a morte, elas acabam sendo esquecidas pelas outras. Isso é o que o poeta diz na sua poesia filosófica e usando essa gradação que é em terra, em cinzas, em pó, em nada. É a conversão. O que essa beleza da sua juventude, com o tempo, em que isso vai se transformar? E aí, gradativamente, nós chegamos a tal conclusão. Bem, galera, agora nós vamos falar de 3 figuras de linguagem características do simbolismo. Muito legal, a gente já até viu o simbolismo aí no último encontro, mas nós temos a aliteração, a assonância e o eco. Mas, professora, por que tão cara assim do simbolismo? Porque o simbolismo é a escola literária da musicalidade, da sonoridade. E essas são figuras sonoras. Então, vamos lá. A literação é a repetição do fonema consoante ao longo dos versos. A assonância é a repetição do fonema vocálico. E o eco é essa repetição do som final. Então, a gente vê agora a aliteração. E as cantinelas de serenos sons amenos. Nós já tivemos aí a aliteração do C. Fogem fluidas, né? Fluidas, não é fluidas. Fluindo a fina flor dos fenos. Olha o som do Fê. Pode ser uma literação. Agora vamos ver o exemplo de assonância no texto. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos. Então, essa ideia do transcendental, do simbolismo, essa linguagem musical, sonora, é característica simbolista. Professor, então, quando eu percebo lá assim, muitos sons, o fonema C principalmente, isso, galera, é simbolismo, é aliteração, é assonância. Vamos dar uma olhadinha no eco? Fecunde e infame a rime clara e ardente,
que brilhe a correção dos alabastros, sonoramente, luminosamente. Isso é um exemplo muito claro de eco, essa repetição final, algo que devemos evitar totalmente na nossa redação também. Bem, galera, nós veremos agora uma figura de linguagem muito usada, principalmente por Álvares de Azevedo ao longo do romantismo. Álvares de Azevedo, quando fala assim, olha, eu deixo a vida como deixo o tédio, do deserto poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. O momento da morte ele traz de uma forma muito suave, porque o eufemismo diz respeito ao fato de substituirmos palavras e expressões rudes, né, fortes, por outras mais suaves, mais amenas. Então, vejam como ele diz aí, como ele fala da morte. Por que mentias, leviana e bela, se minha face pálida sentias, queimada pela febre, e se minha vida tu vias desmaiar, por que mentias? Vias minha vida desmaiar é um eufemismo da ideia da morte. Quando você estava me vendo morrer, para não falar me ver morrer, ele usa desmaiar. Olha outro caso aí, gente. Quando meu peito rebentasse a fibra que o espírito enlaçador vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Quando meu peito rebentasse a fibra, olha que interessante, é o momento da morte, é o coração parar. É um eufemismo. Que o espírito enlaçador vivente é uma prosopopeia, é uma personificação para o espírito. E aí a gente ainda tem, né, a fibra como uma metáfora para o próprio coração. Isso é cara de romantismo de Álvares de Azevedo. Bem, e nós vamos agora ver um trecho de Monteiro Lobato para entendermos melhor a aplicação da ironia usada tão plenamente por Monteiro Lobato. Olha, galera, a ironia é essa figura de linguagem, esse recurso estilístico em que o autor emprega um sentido diferente do real para criticar, né, para ironizar um determinado elemento, uma determinada pessoa, uma situação. E eu escolhi aqui para nós um trecho da obra Negrinha, do livro Urupês, de Monteiro Lobato. Então, nessa obra, Negrinha é uma personagem muito sofrida, é uma órfã que vive com uma senhora rica, que, na verdade, usa a menina simplesmente para mostrar para a sociedade que é uma boa pessoa, mas judia muito dessa criança, bate nessa criança, deixa essa criança sofrer muitas privações. Então, vamos ver o texto. Diz assim, Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos, preta, não, fusca, mulatinha, escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora a patroa, gorda, rica, dona do mundo, amimada. Era uma pessoa que recebia os mimos dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Aí, galera, excelente senhora patroa, é uma ironia. Em seguida, ele já diz, ela era rica, dona do mundo. Outra coisa que ele diz, olha de forma irônica, o lugar,
camarote de luxo reservado no céu. É uma ironia em relação à figura da Dona Inácia, por ser uma mulher tão cruel, mas aparentemente para as pessoas, né, da sociedade, era uma pessoa boníssima. Bem, e diz assim: entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali ela bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências e discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma. Uma virtuosa senhora, em suma. Vejam a ironia, é a mesma que não gosta de crianças, é a mesma que judia da personagem negrinha. Dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima Dona Inácia. Então, o Lobato, ele critica, ele ironiza esse comportamento da mulher que, embora vivesse um período, né, pós-abolicionista, continuava mantendo os costumes da escravidão dentro de sua casa e no meio da sua, dos seus trabalhadores. Bem, galera, Lobato soube ironizar essa personagem. Foi perfeito. E a gente entende como a ironia é importante como figura de linguagem, não só no texto de Lobato, mas também com Machado de Assis, entre outros autores. Galera, nós encerramos nossos encontros por aqui, orando para que Deus abençoe vocês com espírito de entendimento, de conhecimento e uma prova muito, muito abençoada. Um grande beijo para vocês.